Olá, povo amado de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos neste dia. Hoje, mais um dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu para vivermos, que possamos cada um de nós sentir a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Bom, meus irmãos, hoje eu quero compartilhar com todos vocês um pouco do estudo da Palavra de Deus. Hoje eu quero deixar para a meditação aqui de todos um texto na Palavra de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, verso de número 2, que assim nos diz: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Bom, meus irmãos, esse texto sagrado nos fala a respeito de Barnabé e Saulo, quando eles são enviados pela igreja de Antioquia, a primeira viagem missionária de Saulo. Nós, como os cristãos, digo por mim mesmo, por exemplo, que quando nós somos convertidos, o que nós mais queremos fazer é a obra de Deus, é pregar o Evangelho de Cristo. Mas a Bíblia nos mostra e nos ensina que para isso acontecer é necessário que nós sejamos escolhidos e enviados pelo Espírito Santo. Pois, sem o Espírito Santo, nós seremos incapazes de pregar o Evangelho. Porque muitos acham que somente o estudo, a oração, vai fazer com que você faça a obra de Deus. Mas aqui nós percebemos, nessa passagem, que nós precisamos ser escolhido e enviado pelo Espírito Santo. Pois bem, meus irmãos, eu quero aqui agora ler um texto, um pouco do estudo da Palavra de Deus, para que todos nós percebamos a forma reta e certa de fazer a obra de Deus. Assim nos fala. Neste texto sagrado, nós vamos aprender sobre a chamada missionária de Barnabé e Paulo. A igreja de Antioquia estava reunida em oração e jejum, quando o próprio Espírito Santo chamou a Barnabé e Saulo pelos seus respectivos nomes. A igreja matriz em Jerusalém ainda estava com a visão missionária voltada apenas para os judeus. Bom, aqui nós percebemos que na primeira saída de Paulo para pregar a palavra de Deus fora de Jerusalém, nós percebemos que lá em Antioquia apenas era pregada para os judeus. Porém, em Antioquia da Síria, havia nascido uma igreja com um grande ardor missionário. E neste fervor missionário, o Espírito Santo aparou e enviou e capacitou a Barnabé e Saulo para realizarem a primeira viagem missionária transcultural. Nós percebemos que o Espírito Santo é que nos capacita para a obra. Por isso nós temos que orar, estudar muito a palavra de Deus e jejuar para que o Espírito Santo venha capacitar cada um de nós para a obra de Deus. Eles foram enviados e aprovados pelo Espírito Santo. A cidade de Antioquia já havia sido um campo missionário para Barnabé e Paulo. Ou seja, aqui nessa primeira saída de Paulo e Barnabé, Antioquia da Síria
se viu como um campo missionário. Aqui o Espírito Santo capacitou eles para a obra de Deus. Então aqui nos mostra também mais uma vez que nós precisamos muito estudar a palavra de Deus, jejuar e pedir a Deus o discernimento para entender e também pedir a capacitação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Porque somente dessa forma é que nós seremos capacitados para a obra de Deus. Antioquia tinha sido uma escola missionária para Paulo e Barnabé. Certamente, o ano que passaram trabalhando ali serviu para o Espírito Santo avaliar, aprovar o trabalho de cada um deles. Meus irmãos, de acordo com Atos capítulo 13, verso de número 4, Barnabé e Paulo foram enviados pelo próprio Espírito Santo. Já em Atos capítulo 13, verso de número 9 ao 12, fica bem clara a presença do Espírito Santo, confirmando e aprovando a obra de evangelização realizada por eles. O Espírito Santo é o guia de missões. O Espírito Santo viu a necessidade urgente da obra missionária e chamou com urgência os 2 missionários, dizendo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Isso está em Atos capítulo 13, verso 2, onde eu meditei o texto de base. Não podia ser para depois, pois havia urgência. E para os nossos dias, meus irmãos, nós percebemos que não é diferente, pois hoje há uma grande urgência da obra do Espírito Santo para que possam enviar a mensagem de Cristo a todos aqueles que não tiveram ainda uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Nós, como os crentes, temos que orar, jejuarmos e buscar sermos capacitados para a obra de Deus. Pois eu, nesses últimos dias, nessa quarentena, eu tenho focado muito mais nos estudos da palavra de Deus para poder aprender e ser capacitado para a obra de Deus. Em Atos capítulo 16, no verso de número 7, o texto diz que Paulo queria ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. O Espírito Santo conhece as regiões prioritárias para as missões. Em Atos, capítulo de número 8, verso de número 39 ao 40, o texto afirma que o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. O Espírito Santo havia guiado Filipe até Samaria, depois até ao deserto de Gaza, e agora até Azoto, e cidades próximas a Cesareia. Isso está em Atos capítulo 8, versos 5 ao 40. O Espírito Santo conhece a necessidade missionária de cada região da terra. E é aqui que nós percebemos que é o Espírito Santo que nos capacita para a obra. Então não adianta somente nós estudarmos livros e pedirmos para ser capacitados. Nós precisamos ser escolhidos e capacitados pelo Espírito Santo para a obra, para levarmos o Evangelho de Cristo a toda criatura. O Espírito Santo é o guia e orientador da igreja do Senhor na face da terra. Hoje, ele ainda chama homens e mulheres para realizar grandes obras para Deus. Ele conhece o nosso nome e o nosso endereço.
O Espírito Santo nos conhece. Então aqui nós percebemos, através desse estudo, que nós precisamos de ser escolhido, ser capacitado e ser guiado pelo Espírito Santo. Então que neste dia cada um de nós possamos focar a nossa mente e o nosso coração no estudo da palavra de Deus para sermos cada dia mais capacitados para a obra do Senhor. Fiquemos todos com essa palavra e com esse momento de estudo da palavra de Deus. Aqui falo eu, Francisco Isidório.